Igor foi preso enquanto trabalhava numa pizzaria, mas a profissão era só fachada. Ele é acusado de ser gerente de tráfico de drogas num dos morros mais perigosos do Brasil. Veja! Igor Ferreira da Silva, de 21 anos, foi preso enquanto trabalhava em uma pizzaria na Penha, zona norte do Rio. Segundo a polícia, a profissão era só uma farsa. Na verdade, o homem é acusado de ser gerente do tráfico de drogas na região boêmia da cidade. Nessas fotos cedidas pela polícia, ele aparece vendendo entorpecentes. A polícia chegou até o suspeito por meio de uma denúncia. Igor já era foragido da justiça por tráfico de drogas. As investigações apontam que ele tem ligações com um dos traficantes mais poderosos e perigosos aqui do Rio de Janeiro. Paulo Rogério de Souza Paz, o Mica, foi um dos líderes do tráfico de drogas do complexo de favelas da Penha. O bandido acabou preso na cidade de Maricá, na região metropolitana fluminense, onde passava o carnaval em 2012. Mica estava hospedado em uma casa de 2 andares, com piscina e de frente para a praia. O imóvel foi alugado por cerca de R$8 mil. 2 anos antes, a polícia recebeu denúncias de que a mãe de Mica, Marilene Pereira, teve registrada em seu nome uma motocicleta no valor de R$35 mil, que teria sido comprada pelo atacante Adriano, então jogador do Flamengo. Fusão, e esse aí que foi preso? O espertalhão foi tentar assaltar. Um detalhe, ele um comparsa, mas tem bandido que é tão azarado nesse mundo, ele escolheu justamente roubar uma policial. Bem feito. Tomou um tiro, foi preso, o comparsa conseguiu fugir. Você vai vendo comigo o momento exato em que ele vai sendo levado pelos homens do SAMU. Ele mal podia imaginar que por trás daquela mulher tinha uma policial extremamente eficiente, preparada para reagir. Até porque, se ele descobrisse que ela era policial, ela que ia morrer. Põe no ar. Jofre da Silva Gonçalves foi algemado depois de ser baleado na perna esquerda e ficar caído no chão. Ele tentou assaltar uma policial civil na rua 29, no bairro Vila Nova, em Vila Velha, na noite desta terça-feira, mas não teve sucesso. O SAMU foi acionado e socorreu o suspeito para o hospital. Moradores foram para fora das casas acompanhar o trabalho da polícia e o resgate do assaltante. O assalto aconteceu por volta das 10h30 da noite. Segundo testemunhas, a policial civil estava estacionada bem aqui neste ponto. Dentro do carro havia um amigo dela. Eles aguardavam uma outra amiga para poderem sair juntos. Foi neste momento em que 2 homens chegaram, já anunciando o assalto. Ela reagiu e conseguiu balear um dos suspeitos. O outro suspeito fugiu em seguida, levando o carro. Câmeras de segurança de residências vizinhas não gravaram a ação dos criminosos. Moradores também não quiseram gravar, mas afirmaram que o número de assaltos tem aumentado na região. É o que eu falo todo dia no Balanço Geral aqui das 6 da manhã. Dá pena dobrada para quem ataca policial, nem pensa 2 vezes. Eu não sei por que os políticos têm dificuldade em carcar a caneta para dar pena para bandido. Por que não bota logo prisão perpétua para quem tenta matar, para quem mata, para quem abusa, para quem sequestra? Qual que é o problema? Ah, vai ficar caro, a gente já paga caro tanta coisa aqui no Brasil. Eu sou a favor de pagar um pouco a mais se for para deixar bandido muito mais tempo na cadeia. Eu, hein? Mas que mania de ter dó de bandido aqui nesse país. Empresário é preso depois de colocar o filho recém-nascido à venda pela internet. Ah, esse caso. Estão chegando novas informações. O pai tem 24 anos de idade. Tem um anúncio aí ou não? Olha aí o anúncio. Quer ver? Bebê lindo é o anúncio que ele botou. Tem o texto ou não? Se tiver o texto, pode colocar. Ele dizia o seguinte... Ó, cadê o texto? Tá aí, olha. Minas Gerais é a cidade. Tropical, Minas Gerais. Categoria bebês e crianças, tipo de anúncio. É uma venda. Ele diz o seguinte: eu vendo um bebê lindo com 10 dias de vida... Ele é homem, é lindo, com saúde total, saúde comprovada, porque provavelmente quem fosse comprar podia levar a carteira de vacinação. Ótimo investimento, valor a combinar. Dá a imagem desse cara de pau que foi preso pela polícia. Tá aí o momento exato em que ele é ouvido pela Polícia Civil. Ele diz que era só uma brincadeirinha, que botou a foto do filho
botou a foto do filho dizendo que o bebê estava à venda de brincadeira. E agora, como é que o Conselho Tutelar vai ter coragem de deixar os outros filhos desse rapaz morando na casa dele? Deixa eu ver os novos detalhes na reportagem. Vendo bebê lindo com 10 dias de vida. Saúde total e comprovada. E o anúncio continua. Ótimo investimento, valor a combinar. Pode até parecer brincadeira, mas a oferta criminosa foi divulgada em um classificado online na internet. Este casal viu o anúncio e ligou para a polícia. Isso não existe, vender criança é um absurdo. O anúncio foi feito nesta segunda-feira e ficou no ar por 16 horas. Além do telefone do vendedor, havia 4 fotos do recém-nascido. A polícia prendeu o pai da criança sob a acusação de ter publicado o anúncio. Ele estava na casa da sogra com a mulher e os 3 filhos, incluindo o recém-nascido. A suspeita é de que eles estavam fugindo. O empresário Abimael Costa, de 24 anos, confessou o crime para a polícia. Vai responder por submeter o filho a constrangimento e por colocá-lo à venda. Mais cedo, por telefone, ele tinha se mostrado revoltado com o anúncio. É meu filho, gente. É meu filho que foi anunciado. Eu não estou gostando nada disso. Onde que eu vou vender o meu filho e ainda vou anunciar com o meu número, com o meu nome, com o meu endereço? É brincadeira, porque eu trabalho duro para criar meus 3 filhos. A polícia apreendeu as roupas que a criança usava no anúncio. Os 3 filhos do casal foram entregues ao Conselho Tutelar. Essa brincadeira está aí consubstanciada no Estatuto da Criança e do Adolescente, na parte da previsão de crimes. Me dá a imagem da perseguição, me dá a imagem da perseguição. Vamos, Brasil, perseguição e troca de tiros. Termina com 2 bandidos feridos e um morto. Eles tinham acabado de fazer vários assaltos quando foram cercados pela polícia, se recusaram a parar, aí não tem jeito. Quando começaram a atirar para cima da polícia, a polícia revidou e o bandido dançou. Põe no ar. Uma viatura da PM segue em alta velocidade pela BR-316. Para chegar até a ocorrência, esta ambulância do SAMU tenta fugir do engarrafamento. Tudo parou. Olha, o engarrafamento está bastante grande, os carros ficaram mais atrás, porque olha só o congestionamento em toda a BR e a situação é mais ali na frente. Os policiais já vinham perseguindo desde Ananindeua o carro suspeito e aqui eles não conseguiram fazer a interceptação. Fomos a primeira equipe de reportagem a chegar ao local e ainda encontramos os policiais socorrendo os 3 homens dentro do carro. O veículo perdeu o controle durante a perseguição, que mobilizou equipes de 2 batalhões da PM. O carro dos bandidos permanece ali dentro do canteiro central. A gente ainda não sabe qual é a situação lá dentro, mas muitos policiais estão empenhados nesta ocorrência. Inclusive uma viatura da Polícia Civil deu apoio aqui também. E parece que os 2 homens ainda permanecem dentro do veículo. Os policiais militares encontraram dificuldades para retirarem os suspeitos do veículo para que os socorristas do SAMU pudessem prestar atendimento. Rapidamente, 2 são retirados do carro ainda com vida, mas o 3º homem morreu no local. Através do informe da viatura aqui da área de Ananindeua, que estava ali na estrada do Maguari, e repassou a situação que eles estavam cometendo assalto e tinham tomado aqui rumo à BR. Como a gente já estava na BR, a gente aguardou, ver se a gente conseguia localizar. Eles passaram pela viatura, que iniciou uma perseguição. Quando eles perceberam que a viatura estava perseguindo, eles começaram a atirar. A gente recuou um pouco a viatura e passamos o rádio para os outros companheiros aí para fazer o cerco. Os 2 bandidos baleados não revelaram os nomes e foram socorridos para o Hospital Metropolitano de Ananindeua. Após uma minuciosa revista no carro, os policiais encontraram este revólver calibre 38 usado no tiroteio. O veículo, que aparece todo perfurado de bala, aparece no sistema do CIOP sem registro de roubo. A Polícia Rodoviária Federal deu apoio para liberar o trânsito e isolar a área do corpo até a chegada da equipe de remoção do Instituto Médico Legal de Belém. Agora eu quero falar com você que tem dó de bandido. Você que é político, especialmente os políticos que têm dó de bandido, que tem dó na hora de botar pena, que tem dó de dar prisão perpétua para criminoso, que quer dar saidinha de Páscoa, quer dar saidinha de Natal, saidinha de Dia das Mães, sendo que nessas saidinhas eles saem da cadeia, em vez de ir para casa, boa parte vai tocar o terror. Olha só como os bandidos estão tão satisfeitos com a lei atual
que eles não vão mais só para levar o dinheiro, para roubar o pertence da pessoa, da vítima. Olha o que eles fazem com as pessoas. São trabalhadores, são frentistas. E esses são bandidos que espancam as vítimas por nada. Eles espancam as vítimas apenas para dançar na cara do brasileiro, para dar risada da cara do brasileiro, para humilhar as vítimas, para mostrar que quem manda são eles, que a lei não protege a gente porcaria nenhuma e realmente não protege. A lei parece estar do lado do bandido, porque para alguém que chega disposta a roubar, não. Em vez de roubar, eles ficam batendo, ficam humilhando, ameaçando de morte. O primeiro objetivo deles antigamente era levar o pertence. Hoje em dia não, é nos humilhar e bater nas vítimas. Enquanto a autoridade não botar bandido muito tempo na cadeia, essas cenas vão se repetir. Vamos mostrar a reportagem, quem sabe amoleça o coração dos políticos. Põe no ar. Eles são frios e violentos. Não têm nada a perder e querem a todo custo dinheiro. E por isso agem com violência. São 3 bandidos que chegam ao posto. Repare que quando eles se aproximam, os 2 funcionários já estão deitados no chão. Mas isso não é suficiente. Eles revistam os frentistas. Um dos bandidos se irrita, chuta uma das vítimas e pisa várias vezes na cabeça dela. O bandido que está armado dá várias coronhadas no rapaz. Enquanto isso, o outro funcionário também é revistado. O criminoso que está de preto vai até o caixa e procura dinheiro. Um dos bandidos volta e agora dá coronhadas no outro funcionário. A violência acontece sem que nenhuma das vítimas esboce reação. A ação dura exatamente 1 minuto. Em seguida, os criminosos fogem. O posto fica em uma avenida bastante movimentada aqui na zona sul de Franca, mas nem isso impediu a ação dos criminosos. Os bandidos eles chegaram pelos fundos do posto. A gente pode ver que é um descampado, um local bastante escuro. Eles chegaram correndo e já renderam os frentistas. Depois de agredir e roubar os funcionários, eles fugiram. Um dos bandidos voltou para o mesmo local. Os outros 2 atravessaram a avenida e fugiram para dentro do bairro. Ele chegou e perguntou quem estava o dinheiro. Até entregar o dinheiro, eles bateram na gente. Mesmo vocês não reagindo, eles foram agressivos? Foram agressivos. Os assaltos a postos de combustíveis têm se tornado rotina em Franca. Em 3 dias, foram 3 assaltos. Neste, os bandidos chegaram de moto e armados. Com medo, nenhum funcionário quis gravar entrevista, mas disseram que mesmo sem agredir, os criminosos fizeram ameaças e fugiram levando dinheiro. Bem diferente da ação dos bandidos que assaltaram este posto, que também fica em uma avenida bastante movimentada, bem na área central aqui de Franca. Aqui os criminosos também foram bastante violentos. O frentista, ele estava bem aqui abastecendo um veículo quando foi rendido pelos criminosos. Você presenciou também toda essa ação e o seu colega ele foi bastante agredido, né? Foi bem agredido, jogaram ele no chão com pontapé, chute e veio a machucar ele. Ele entregou o que tinha que entregar e ainda foi agredido ainda. A violência foi registrada por câmeras de segurança. O frentista está abastecendo um carro quando os 3 bandidos chegam. Todos estão armados com revólver. O frentista é obrigado a deitar no chão. Os ladrões pegam dinheiro dos bolsos do funcionário e do caixa do posto. Mesmo deitado e sem qualquer reação, o homem leva vários chutes por um dos bandidos. Há 1 ano e meio trabalhando somente à noite, o pai de família está com medo, mas disse que não pode parar de trabalhar. Acontece aqui, já no outro dia já acontece no outro lugar, você entendeu? Então a gente fica assim, com aquele... fica com medo, entendeu? A gente tem que falar a verdade, não adianta a gente falar que é ser bom, não adianta, a gente fica com medo. A Polícia Militar intensificou o patrulhamento próximo aos postos de combustíveis na cidade. Eles acreditam que o trio que agiu em menos de 2 dias em postos diferentes é o mesmo. Eles agem somente à noite, andam armados e são violentos. Por enquanto, ninguém foi preso. Agora, enquanto os políticos não fazem nada, a polícia pelo menos faz a parte dela, não é? Pelo menos faz a parte dela. Estão usando um novo aliado importantíssimo no combate ao crime, por isso eu pedi para que fizessem uma reportagem especial para você de casa, em todo o Brasil, ter noção de como é que agora estão monitorando traficantes. E já conseguiram, inclusive, um flagrante extremamente importante. Dá a imagem do drone para mim. Olha, é uma laje, são traficantes numa laje. Um deles acaba percebendo
que está sendo gravado e vai se esconder, olha. Ali está um traficante armado, ele vai se esconder. Eles, inclusive, já estão sacando esse tipo, olha, jogou uma pedra no drone. O outro vai pegar uma garrafa PET vazia, amarrada em uma corda e vai jogar também. Olha só a garrafa vazia com dinheiro, ele joga. A venda de drogas acontece a par e passo em que o drone vai fazendo as imagens. Vamos ter agora na reportagem especial detalhes sobre como a polícia brasileira está começando a investigar esses traficantes sem colocar os agentes ainda mais em risco. Vamos ver. Estes dois traficantes pensaram em tudo, só não esperavam que o flagrante viesse do alto. Eles se escondem na laje de uma casa e é de lá que negociam a droga. Um deles percebe que é monitorado e se esconde. O outro tenta resolver o problema, joga pedras no drone. Preste atenção nesse momento. Um usuário chega na rua de bicicleta. Da laje, o criminoso joga uma garrafa de plástico amarrada em uma corda. O homem devolve com o dinheiro. A mercadoria é entregue da mesma forma. Logo depois, um outro comprador aparece. O movimento não para. O traficante não se conforma e resolve atacar novamente o drone. O flagrante foi gravado no Morro do Sabão, em Niterói, por esse equipamento. O drone está sendo usado pela primeira vez em operações da Divisão de Homicídios. O delegado explica as vantagens que a tecnologia garante aos policiais. A gente percebia que, em razão da dimensão das comunidades da nossa área, a gente percebeu que era importante surpreender os criminosos. Então, a partir dessa necessidade, a gente viu o drone como um instrumento que ia nos auxiliar. Aqui nessa altura é impossível não perceber o drone, mas para os bandidos é um inimigo oculto. Ele pode chegar a 700 metros de altura. Acima de 100 já fica imperceptível a olho nu. Nem um atirador de elite conseguiria atingir o drone lá no alto, em movimento. Nossa câmera logo perde o drone de vista. O equipamento tem uma câmera de alta resolução. As imagens são monitoradas na tela de um celular, que é acoplado ao controle. A autonomia de voo é de 23 minutos. Parece até um jogo de videogame, com super-heróis e bandidos, como esses do Morro do Sabão, uma área dominada pelo tráfico. Por isso, qualquer operação aqui exige muito planejamento para não colocar em risco os policiais. O drone, às vezes, chega um pouco antes dos policiais e já consegue monitorar, né, o ponto que a gente vai fazer a operação, e depois chegam os policiais. Se houver uma fuga dos criminosos, a gente consegue visualizar em tempo real as rotas de fuga e conseguir a apreensão de eventuais drogas, objetos do crime e a prisão dos criminosos. Por enquanto, é um projeto piloto da Divisão de Homicídios em Niterói e São Gonçalo. O drone foi usado em 3 operações até agora. Em nenhuma delas, a polícia precisou disparar um tiro sequer. Isso graças ao planejamento. O drone custa cerca de R$5 mil. O custo nem se compara ao de um helicóptero, por exemplo. Um inimigo oculto, na verdade. Ele vai ser monitorado e nem vai perceber que está sendo monitorado, né?